Vem comigo, meu povo. O que nós sabemos até agora? E assim, é o último conteúdo de mecânica clássica para encerrar. Encerramos o conteúdo amanhã. Quinta resolvemos algumas coisas. A prova está marcada para quando? A parte... Está marcada para terça? Então fechou. Então eu vou montar a prova na segunda. Porque aí o que não der para eu resolver de exercício na quinta, a gente resolve na segunda. Tudo bem? Fala. Segunda-feira tem prova de gravidade. Aqui é a aula do quê? Depois a gente conversa de relatividade. Tá bom? Certo. Vamos lá. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Prejudicar você eu não vou. Certo? Não vou tomar nenhuma decisão que prejudique vocês. Pelo menos não no meu ponto de vista. Agora, no ponto de vista de vocês é outra coisa. Vamos lá. O que nós sabemos até agora, meus moçoiros? Sabemos que o trabalho de uma força é dado por isso, o integral do produto escalar de F dr. Isso daqui é uma definição, é uma notação compactada para isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o método que eu vou fazer mesmo. Aqui indica que é uma integral de linha. Aqui é o método de eu resolver uma integral de linha. Aqui está dizendo como é que eu resolvo uma integral de linha. Essa integral de linha, ela tem até um nome legal, integral de linha do tipo trabalho. Muito criativo esse nome, né? O que acontece? Parametrizo a curva, onde ocorre ela, coloco o campo de forças para atuar em cima da curva, multiplico pelo vetor, faço o produto escalar com o vetor velocidade dessa curva dt. Tudo bem? E aí nós começamos a analisar o trabalho de algumas forças em específico. O primeiro trabalho que nós calculamos não foi de uma força em específico, mas sim o trabalho do resultado de todas as forças, ou seja, o trabalho da força resultante. E aí nós percebemos que o trabalho da força resultante produz uma quantidade matemática. Essa quantidade matemática eu chamei de energia cinética. E aí a gente viu que o trabalho da força resultante, ela produz essa quantidade matemática chamada energia cinética. E aí, a partir disso, mas peraí, qualquer força na natureza, se ela estiver atuando isoladamente, se ela estiver atuando sozinha, ela será a força resultante. Traduzindo, qualquer força na natureza atua de modo a variar a energia cinética do sistema. Lembram disso até aí? Tá certo? Mas e se eu começar a calcular o trabalho de forças específicas? Uma das forças específicas que eu calculei foi o trabalho da força-peso. E aí o trabalho da força-peso, eu cheguei à conclusão que ele também era uma variação de uma quantidade matemática, porém uma variação negativa. Ao invés de ser final menos inicial, ficou alguma coisa inicial menos final. Essa quantidade eu batizei de energia potencial gravitacional. Mas aqui eu estou falando do trabalho da força-peso. Quem que é a força-peso? É a força gravitacional próxima à superfície terrestre, que eu aproximo ela para ser constante. E aí, juntando essas duas coisas, eu tive uma ideia. Qual foi a minha ideia, cara? Se eu tiver um sistema em que apenas a força-peso realizar trabalho, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é simplesmente dado pelo trabalho da força-peso. Então a força-peso, como ela é a resultante, ela está variando as duas coisas. Ela está variando tanto a energia cinética quanto a energia potencial. E aí eu tive a seguinte ideia, eu falei, cara, eu posso interpretar que o trabalho da força-peso, na realidade, está fazendo uma conversão de energias. Ele converte energia potencial em energia cinética, ou ele converte energia cinética em energia potencial gravitacional. E aí a gente percebeu que o trabalho da força-peso pode fazer as duas coisas. Tá? Durante a subida, o peso está realizando um trabalho que transforma a energia cinética em energia potencial gravitacional, e durante a descida ele converte a energia potencial gravitacional novamente em energia cinética. Como ele faz isso tudo, eu falei, cara, mas por que ele consegue fazer tudo isso? O motivo dele conseguir fazer tudo isso é o fato que eu consegui associar o trabalho da força-peso a uma quantidade matemática que eu batizei de energia potencial gravitacional, que nada mais é que massa vezes gravidade vezes altura. Apenas para lembrar, a energia cinética era m
V ao quadrado sobre 2. Na aula passada, falei, cara, vamos ver o trabalho de uma outra força em específico, que aí foi o trabalho da força gravitacional, no entanto, não mais próximo à superfície da Terra. O trabalho da força gravitacional fora, certo? Agora vai me faltar letras, tá? Então, trabalho da força gravitacional também deu o oposto de uma variação matemática, só que agora foi uma coisa meio forçada, né? Que vocês lembram que caiu? Caiu alguma coisa final menos inicial. Só que eu, cara, não quero que seja final menos inicial, porque eu não consigo fazer essa mesma analogia. E aí eu forcei. Essa coisa eu chamei de energia potencial gravitacional. Vamos lá, é o seguinte, energia potencial gravitacional verdadeira. Essa daqui é falsa. Tudo bem? Então vou colocar um linha aqui. Onde esse U' era G, Emão, Eminho, sobre o módulo da distância? Não, não era isso. Não era isso. Porque se fosse isso, ia ficar final menos inicial, e eu não quero que fique final menos inicial. Então eu taquei um menos aqui. Vocês viram que é uma coisa... Ou seja, a conservação de energia é uma coisa forçada? Cara, uma questão muito interessante, ela é muito mais filosófica do que qualquer outra coisa. Para mim, é. Porque se eu tivesse definido a energia potencial gravitacional sem esse menos, não ia ter conservação de energia. Tudo bem? Então, mas eu estou falando, é uma questão muito mais filosófica a ser pensada aí por vocês ao longo da caminhada de vocês. Mas o que chamou a atenção é que todas essas duas que eu trabalhei até agora, o que aconteceu? O trabalho dessas duas forças, ele dependeu exclusivamente da posição. Como o trabalho aqui é uma variação e aqui é uma variação, ou seja, está envolvendo apenas a posição final e a posição inicial. Parece que o trabalho está independente do caminho. Perceberam? Que o trabalho está independendo do caminho. Quando o trabalho independer do caminho, a força que realiza esse trabalho que independe do caminho, eu vou chamá-la de força conservativa. E aí o próximo passo é, como é que eu identifico se uma força é ou não conservativa? Tudo bem? E aí é o que eu vou fazer agora. O primeiro passo você já tem. Se uma força for conservativa, o trabalho independe do caminho. Então você faz a integral ao longo de todos os caminhos possíveis. Show? Você resolve a integral ao longo de todos os caminhos possíveis. Se der a mesma coisa, pronto. Vocês estão balançando a cabeça como se fosse algo tranquilo, né? Vamos fazer, então vou dar uma força. Calcule a integral ao longo de todos os caminhos possíveis. Não dá para fazer, mas vamos precisar de coisas matemáticas. Olha o que vocês estão falando. Estou definindo aqui para vocês força conservativa. Forças conservativas, bom, já eu explico. Se está com o nome conservativa, é porque algo vai se conservar. Certo? Agora, o que vai se conservar? Não vamos falar que é energia. Tá? É a energia associada ao trabalho de forças conservativas. Essas energias associadas ao trabalho de forças conservativas, eu vou chamar de energia mecânica. Tudo bem? Quando que vai ser energia mecânica? Vai ser energia mecânica é o seguinte, é a soma de energia cinética com energia potencial. Porque o trabalho de toda força conservativa, eu vou chamar de uma energia potencial. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Ó. Quando que uma força é conservativa? Quando o trabalho, ou seja, a integral de linha de F escalar dr for independente, ou seja, essa integral de linha independe de C. Eu já estou há muito tempo falando sozinho, ou quando eu estou falando sozinho há muito tempo, ou ninguém está entendendo nada, ou todo mundo está entendendo tudo. É mais provável a primeira.
que significa esse independe de C? Quando eu calculo uma integral ao longo de um caminho, eu vou resolver isso aqui. Então, independe da forma que eu parametrizar. Quando eu falo parametrizar, gente, é que é o seguinte, ó. Imagina uma curva reta. Uma reta. Eu preciso descrever matematicamente essa curva reta. Eu posso descrever ela de trocentas formas, a depender da velocidade com a qual eu percorro. Tudo bem? Presta atenção no que eu falei. Eu posso descrever essa curva de trocentas formas, dependendo do quê? Da velocidade. E olha que isso é previsto pela integral de linha. Tudo bem? Por exemplo, ó, vamos pegar essa linha reta que eu estou. Estou na posição 0, vim para a posição 1. Descreve isso daqui para mim. Vamos descrever? Eu posso criar uma curva da seguinte forma. R1 de t igual... Qual foi a primeira posição? Qual que é a última posição? 1. Então eu tenho que escrever... E foi linha reta, né? Posso colocar que foi tudo ao longo de I? Então eu posso colocar assim, ó. Ela foi t na direção I. Com t variando de 0 a 1. Vamos ver se descreveu perfeitamente? Só andei em linha reta, não foi? Vamos lá. Qual que é a minha posição no tempo 0? 0. Qual é a minha posição no tempo 1? 1. E eu garanto que eu só fui ao longo da direção I, né? Pronto. Entendeu, Lucas? Parametrizei. Vou achar outra parametrização. Eu quero descrever a mesma curva. Qual que é a curva? Eu começo na posição 0 e termino na posição 1, andando em linha reta. R2 de t é igual a 2t na direção I. O t agora vai de 0 a meio. Certo? No tempo 0, onde eu estava? No tempo meio? 1. Percebeu que eu descrevi o mesmo caminho com duas parametrizações diferentes? O que diferenciou de uma parametrização para outra? Velocidade. Quantas parametrizações diferentes existem? Infinitas. E o que difere uma da outra? Gente, se vocês olham isso daqui e não vê a maravilha que é a matemática se ligando com a física, vocês estão no curso errado. Cara, eu sinto orgasmos múltiplos na hora que eu vejo. Cara, é muito bonito, cara. É muito bonito, é muito lindo. Isso daqui é show de bola. Então, quando eu escrevo... Olha como que parece ser impossível existir uma força conservativa. Parece ser impossível, porque para uma força ser conservativa, o trabalho dela independe da curva. Ou seja, o resultado dessa integral vai ser o mesmo para qualquer curva que eu colocar unindo dois pontos. Gente, olha que argumentação forte. Olha que argumentação forte. Certo, Matheus? E aí agora eu quero assim, como é que eu vou identificar? Você teria que fazer integral ao longo de todas as curvas. Não dá, né, Risate? Fazer integral ao longo de todas as curvas é igual freira. Não dá. De jeito nenhum. Às vezes eu esqueço que a Mariana está na sala. É o preço que ela paga, né, Mariana? Dá uma olhada. Não quer ouvir essas piadas? Passa na matéria e não vem fazer ela de novo. Tudo bem? Mas olha só. Por mais que eu ainda não saiba, tem uma coisa que eu posso concluir. Se a integral independe do caminho, então uma outra maneira de identificar uma força conservativa é eu dizer o seguinte, olha, a integral ao longo de um caminho fechado, o que é um caminho fechado, Mariana? Um caminho fechado é o seguinte, é um caminho que eu começo em um ponto e retorno ao mesmo ponto. Se a integral independe do caminho, quanto é que vai dar a integral ao longo de um caminho fechado? Tem que dar 0. Tudo bem? Então, mas aí você pode me falar, professor, ainda está impossível
de eu reconhecer se isso daqui é ou não uma força conservativa, porque eu teria que fazer a integral ao longo de todos os caminhos fechados possíveis. Então, ainda não consigo identificar. Essas duas coisas são verdadeiras, só que elas ainda não me permitem identificar. Eu tenho lá uma expressão que me dá a expressão de um campo de forças, não consigo identificar. Apenas por isso o campo de forças é ou não conservativo. Bom, tem uma outra coisa, e essa daqui eu vou colocar mais como física do que matemática, como se fosse possível separar essas duas coisas. Mas essas duas, eu ainda não consigo a interpretação que eu vou pôr aqui. Se a integral independe do caminho, agora eu vou falar com física, já eu trago para matemática. Sempre fica de olho aqui, que eu acho que está com bateria fraca, tá? Se a integral independe do caminho, quer dizer que o trabalho dessa força, eu vou forçá-lo a escrever como alguma coisa final, menos alguma coisa inicial. De acordo? De acordo? Então, olha só. Se a integral independe do caminho, vai ser isso aqui, ó. Integral ao longo de uma curva C de f escalar dr, ela vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial, que eu vou forçar a ser inicial menos final para usar a conservação de energia. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso assim, ó. Vai ser alguma coisa na posição final menos alguma coisa na posição inicial. Ah, não, professor, você vai forçar para fazer o contrário. Tá bom. Eu vou forçar para fazer o contrário. Tudo bem? Aquele menos ali é forçado. E a gente já fez uma vez forçando, né? Deu positivo, eu simplesmente defini como negativo. Esse alguma coisa, eu vou falar energia potencial associada ao trabalho dessa força. Tudo bem? Então, uma força conservativa tem a ela associada uma expressão matemática que eu vou chamar de energia potencial. Presta atenção que isso linka todas as outras duas. Porque o que está escrito aqui? Aqui está escrito que ele independe de ser. Porque só está dependendo da posição final e da posição inicial. Também está dizendo que o trabalho ao longo do caminho fechado é zero. Porque ao longo do caminho fechado, o que acontece com a posição inicial e com a posição final? Só a mesma. Então vai dar zero. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo sussu my life? Então tá, então vamos ver. Bom, vocês ficam falando aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar fácil. Vamos começar facinho? Começar facinho? Então vamos começar fazendo um teste. Teste. Vou fazer o seguinte. Se fosse para eu escolher, estava tendo esse assunto hoje em Fisicão. Se fosse para vocês escolherem, qual é assim, é uma pergunta que ela não faz muito sentido, ela é muito mais, ela não é tão acadêmica, ela é muito mais informal. Qual tipo de forças que vocês acham que é a mais importante na natureza? Eu falo mais importante que qualquer força que você tirar da natureza, não tem mais vida. Você tira a força peso, não tem mais vida. Você tira a força normal, ela está afundando. Então, né, do meu ponto de vista, a força mais importante na natureza são as forças restauradoras. Restauradoras. O que são forças restauradoras? São aquelas forças que, assim, os corpos tendem a estar numa posição de equilíbrio. Forças restauradoras são aquelas que, se você tira o corpo levemente da posição de equilíbrio, ela aparece para tentar restaurar o equilíbrio. Certo? Então, forças restauradoras, elas parecem sempre apontar para a posição de equilíbrio. Elas sempre tentam trazer o corpo de volta à posição de equilíbrio. Tá? Uma consequência disso é que forças restauradoras vão ser a fonte de movimentos oscilatórios. Podemos pegar aqui, ó. Me dá o teu estojo aí, Mariana, e a sua caneta também. Olha aqui, ó, Lucas, que legal esse exemplo, ó. Isso aqui está em equilíbrio, não está? Presta atenção que se eu tiro ele da posição de equilíbrio, se eu soltar, qual é a tendência dele? Tentar voltar para a posição de equilíbrio. E nota que isso aqui parece ter um lance de energia. Porque olha só, ele tenta voltar para a posição de equilíbrio. Ele consegue? Não. Porque a hora que ele volta para a posição de equilíbrio, ele tem velocidade. Então ele passa reto.
Então, olha o que vai acontecer. Ele fica oscilando. Fala. Ele não consegue parar. Isso, ele vai sempre voltando. E aí a força restauradora vai sempre tentando trazer ele de volta para a posição de equilíbrio. Me parece que ela vai fazendo sempre, estou desconsiderando o atrito, uma conversão de energias. Em energia potencial associada ao deslocamento em relação a essa posição de equilíbrio, em energia cinética. E isso vai trocando. Tudo bem? Traduzindo, me parece que forças restauradoras são conservativas. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um protótipo de forças restauradoras. Fala. É o peso. Nesse caso, o trabalho do peso, mas o peso não é a força restauradora. Nesse caso, a força restauradora é o P seno θ. Tudo bem? É o P seno θ. Mas é o trabalho, é a força peso. Por isso que eu não uso isso como um protótipo. O meu protótipo de força restauradora vai ser uma força de uma mola. É um protótipo. Por que ele é um protótipo? Porque o que eu vou definir como uma força restauradora? Primeiro, é uma força que tende a trazer os corpos de volta à posição de equilíbrio. E essa força é diretamente proporcional a deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Tá? Então aqui eu tenho uma mola, olha só. Olha lá, meu amigo Rizacha, tá igual arroz de festa. Rizacha, tá igual arroz de festa. Só acompanha. Você está acompanhando? Tudo bem? Olha só. Aqui está a posição de equilíbrio, Rizacha. Então o que eu fiz? Eu puxei essa mola. Tudo bem? Aqui, ali está a posição de equilíbrio. Para onde vai aparecer a força restauradora? Para cá. Ok? Vou chamar essa força de força elástica. Vou colocar um LA. Tudo bem? Então essa força tende a trazer o corpo de volta à posição de equilíbrio. Só que presta atenção, como é que eu posso analisar isso em termos de energia? À medida que eu fui puxando, a mola foi realizando um trabalho. Porque assim, eu tentei dar que energia para o sistema, quando eu apliquei a força? Eu tentei dar energia cinética. À medida que eu fui puxando, a mola foi convertendo essa energia cinética, realizando um trabalho em algum outro tipo de energia. E armazenando essa energia. Quando eu solto, a mola realiza um trabalho que libera essa energia que ela armazenou e transforma novamente em energia cinética. Quando ele chega na posição de equilíbrio, ele só tem energia cinética. E aí depois, vai de novo agora a mola realizando um trabalho que converte essa energia cinética e armazena em energia na mola. Eu ainda não estou falando energia potencial, que para eu falar energia potencial tem que provar que o trabalho dessa força que essa força é uma força conservativa. De acordo? Certo? Essa força, a gente vai descrevê-la da seguinte forma. Bom, o que a gente sabe dessa força? De novo, é um protótipo. Eu vou escrever ela como sendo unidimensional, porque eu posso abrir mão da notação vetorial. Tá? Então eu vou escrever assim, ó, ela é f de x na direção x chapéu, com aquele f podendo ser positivo ou negativo. Tudo bem? Bom, aqui o x é positivo ou negativo? Positivo, porque olha aqui o vetor de deslocamento. E aí a força é negativa. Então, essa força, ela é oposta ao deslocamento. Tudo bem? O que vocês acham? Quanto maior o deslocamento, maior a força. Então, mas eu só vou chamar de força restauradora aquelas forças que forem diretamente proporcionais, tudo bem? Diretamente proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio. E aí, voltando então àquela pergunta do Lucas. No fundo, a hora que eu peguei a força aqui, tinha uma força restauradora? Não.
Porque ali a força era P seno θ. Ela não era diretamente proporcional ao deslocamento. A menos que o deslocamento seja bem pequeno. Porque se ele for bem pequeno, o seno θ é aproximadamente igual a θ. E aí eu falo que ela é uma força restauradora porque ela é diretamente proporcional ao deslocamento θ. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos ver se o trabalho dessa força, se essa força é ou não conservativa. Primeiro que o trabalho dessa força vai ser fácil, né? Primeiro que vai ser fácil. Porque, olha só, eu vou tentar calcular o trabalho dessa força. Integral, desde integral de caminho, de F escalar dr. Olha como que está fácil. Eu teria que fazer isso aqui, né? Só que a minha parametrização vai ser um x de t agora. Tudo bem? Então vai ficar integral desde t0 até um t final. Já vou fazer direto. Como é que ficaria f escalar, f atuando em x de t? Menos k vezes x de t, vezes o x ponto. Opa, vezes x chapéu. De acordo? Produto escalar com vetor velocidade. O vetor velocidade é o x ponto, né? X ponto na direção x chapéu. Estamos juntos? Vezes x ponto na direção x chapéu dt. Quanto que dá? Então, peraí. Vezes não. Aqui é produto escalar. Bom, a única coisa que tem para fazer produto escalar é x chapéu com x chapéu. X ponto de t. Obrigado, Vitor. X ponto de t na direção x chapéu dt. Certo? O único produto escalar que eu tenho aí para fazer é x ponto, escalar x ponto. E quanto que dá, perdão, x chapéu, escalar x chapéu. Quanto que dá x chapéu, escalar x chapéu? 1. X chapéu, escalar x chapéu dá 1. Então, cara, na boa, bicho, eu não vou ficar fazendo isso aqui tudo. Não, vocês estão chamando de besta. Então, eu vou escrever isso aqui como x ponto de t dt. Agora eu vou aqui para o canto que eu vou fazer um truque, que ali eu já vou colocar já a resposta, que aí vocês vão entender esse caminho que eu fiz, ele é muito encurtado pelos físicos, eu só estou fazendo o caminho mais longo, inclusive teve alunos que foram acusados de, não vou citar nomes, mas você vai lembrar, que alunos que pegaram as minhas aulas, em uma dessas aulas aí de vocês, e aí, assim, sabe como é que chama as aulas? Em prática de ensino, o aluno veio todo triste, porque ele usou a minha aula e o professor falou que a aula dele estava ruim. Que o exercício podia sair em 2 linhas e ele enrolou muito. Aí eu falei, cara, falei para esse aluno, não fica chateado não, cara. Isso é uma questão de percepção. É muito mais subjetivo do que uma crítica a você. Aí você tem que ver o que você acha importante. Estou nem criticando. É muito mais subjetivo. Eu acho muito mais importante explorar o exercício, aprofundar nisso, do que dar resultado. Vamos lá? Dá uma olhada. Eu vou colocar o resultado ali. Aqui é o pauzinho. Eu vou fazer uma troca de variável. Eu vou chamar, olha só, ao invés de eu chamar, eu vou chamar x de t de u. Tudo bem? Tudo bem? O próximo passo, o que eu tenho que fazer no próximo passo? Derivar, né? Mas quem que é derivado de x de t? Então ficaria x ponto de t dt. Vê se vocês se lembram dessa troca.
É DU. Lembraram de troca de variável? Ah, ótimo que vocês lembraram de troca de variável. Bom, mas aí eu tenho que ver os limites, né?